particulares. O meu nome é Leonardo e eu sou professor de Física e Matemática. Bom, você que está entrando no canal agora pela primeira vez, não esquece de apertar no botão gostei e se inscreva também no canal, tá? Bom, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo da física. Para mim é sempre um prazer falar sobre o que é a física e quais são as abordagens, os conceitos principais, como ela é definida. Ok, bom, o que é a física? A física, como você como aluno do ensino médio sabe que é uma das matérias do ensino médio, do ensino fundamental que você está estudando. Porém, toda matéria do ensino médio que a gente estuda, ela é uma ciência, tá? Então nós temos a física, a matemática, o português, a história, a geografia, todas essas matérias aí são ciências, tá? E a física também é uma ciência, tá? Então, a nossa primeira definição, nosso primeiro conceito de física é uma ciência, tá? Mas esse termo ciência, ele fica um pouco assim em aberto, um pouco abstrato, um pouco muito em aberto mesmo, né? Então, a física é uma ciência, ok. É claro que a concepção de ciência a gente não vai abordar e o próprio conceito e definição de ciência não é alguma coisa fechada, ok? Mas entendamos a ciência como que tem a ver com a produção de conhecimento, tá? Bom, então a física é uma ciência. E mais do que isso, né? A física é uma ciência natural. Perfeito. Física é uma ciência natural. O que é uma ciência natural? Uma ciência natural é uma ciência que estuda a natureza, tá? Então, por exemplo, a gente tem a física, estuda a natureza, a biologia estuda a natureza, a geografia também estuda a natureza. Então, a gente ainda tem um problema, né? Porque estamos confinados aqui, ainda temos essas possibilidades, né? Temos a possibilidade da química, da geografia, da física, da biologia, então a gente tem que especificar um pouco mais, tá? Bom, e a física é também exata. Bom, as ciências exatas, que geralmente são estudadas no ensino médio e no final aí do fundamental, elas vão ser a física, matemática e a química, ok? Então, a ciência natural que é exata, sobrou apenas o quê? Física e química, né? Por quê? A matemática, por ser uma ciência exata, ela pode até ser uma ciência exata, mas ela não é uma ciência natural, porque a matemática ela lida com padrões que não necessariamente eles são reais. Eles podem ser padrões abstratos, tá? A matemática ela não se limita à natureza, poderíamos pensar assim. Bom, então ciência natural e exata, ficamos com química e física. Bom, a diferença entre essas duas ciências, entre essas duas grandes ciências, existe uma linha tênue, tá? Para diferenciar essas ciências. Bom, muitos especialistas, né, muitos discordam sobre isso, mas muitos especialistas e cientistas, filósofos da ciência, concordam que a física é uma ciência fundamental, tá? Muitas literaturas, muitos especialistas vão dizer que o divisor de águas entre a física e a química é que a física é uma ciência fundamental. Bom, o que é uma ciência fundamental? Uma ciência fundamental, ela vai analisar o fundamento de algo, de um fenômeno, daquilo que está acontecendo, tá? É claro que a gente não vai se apropriar nem defender uma ciência ou outra, mas de um modo geral, por exemplo, a química ela vai se preocupar com as reações propriamente ditas, com tabela periódica, ela vai se preocupar com isso. Por exemplo, quando você tem um metal e um ametal, um ametal com um ametal, como que vai ser essa reação química, né? Ou como vai ser a reação química se você misturar ácido e base, né?
a física ela vai buscar o fundamento, inclusive, disso. No fundo, essas interações atômicas e moleculares, né, que formam essas reações, no fundo, são interações eletromagnéticas, né? E essas interações eletromagnéticas, elas são estudadas a fundo na física, ok? Então, a física é uma ciência fundamental, ok? Bom, existem inúmeras perguntas que a física ela busca responder e eu enunciei algumas aqui, tá? Entre elas, a gente tem qual é a origem do universo, tá? Bom, essa é uma área da física mais propriamente dita, chamada de cosmologia, tá? A cosmologia ela vai buscar um sub-ramo, né? Um ramo da física que vai estudar como que o universo surgiu, tá? Bom, o que é o tempo, matéria, energia, isso também são coisas que a física vai buscar explicar também, né? Como que forma um arco-íris, qual que é esse fenômeno, tá? A gente observa a natureza, por que está formando aquele arco que a gente vê que é colorido? Então a física ela busca explicar uma explicação para esse fenômeno aí que a gente enxerga. Porque os corpos caem, né? Se eu solto essa caneta, ela vai cair, tá? Todos os corpos caem, isso é um fenômeno, tá? Por que isso acontece? Isso acontece, tem a ver com o fenômeno da força gravitacional, que aí vai aparecer uma aceleração da gravidade que atua sobre o corpo que vai cair e vai assumir uma aceleração da gravidade, né? A gente conhece. Bom, essas perguntas, entre muitas outras, elas são perguntas que a física tenta responder. Bom, e como que um cientista, de um modo geral, ele busca responder uma pergunta? Primeiramente, ele vai recorrer a uma teoria, o quê? Pré-existente, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um cientista, tá? E eu estou observando que os corpos caem, tá? Aí eu vou me questionar, por que os corpos caem? Tá? Lembra aí da ideia do espírito científico, do pensamento científico, né? Tem essa curiosidade, por que os corpos vão cair, tá? Bom, aí eu vou tentar achar uma teoria pré-existente. Eu vou pesquisar, fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa literária, né? Podemos dizer assim, na literatura que já foi publicada sobre a explicação desse fenômeno, tá ok? No caso, esse fenômeno já é explicado, essa teoria existe, então eu explico por que os corpos caem. Se eu me deparo com um fenômeno, tá? E esse fenômeno, ele não tem uma teoria pré-existente, tá? Eu quero provar a física daquele fenômeno, a gente vai seguir todos aqueles passos que foi publicado aí na aula anterior, não perca a aula aí sobre o pensamento científico, assista, que vai dizer aí todos os passos que a gente tem que tomar para produzir, para criar ciência, tá? É claro que não estamos confinados a isso. Eu posso também propor uma teoria física que derrube outra teoria. Na física existem várias histórias sobre esse acontecimento. Então, por exemplo, se existe uma teoria, né, a teoria para a luz, né, existe a teoria ondulatória da luz. A teoria ondulatória da luz, ela foi também colocada em contraste com a teoria corpuscular da luz, que fala que a luz ela é fóton também, né? Existem fótons, que são pacotinhos de energia, que estão associados, né, à luz. E existe a teoria ondulatória, que fala o quê? Que a luz é uma onda eletromagnética. Então, nesse caso, essas teorias, elas não se derrubam entre si, porque as duas teorias são válidas. Depende de como a gente analisa aquilo. Mas, por exemplo, a gente tem a concepção de Aristóteles, né, e de Newton. Aristóteles propôs teorias que foram derrubadas posteriormente por Sir Isaac Newton, né, o filósofo e matemático. Então, muitas vezes a explicação daquele fenômeno ou não está correta ou não fala toda a verdade sobre aquele fenômeno, tá ok? Então existe o caso aí, que aí eu vou
explicar de uma outra forma, vou propor uma nova teoria e para isso eu vou seguir todos aqueles passos. Certo? Então, fechou essa primeira parte. O que é física, quais são as perguntas, como que os cientistas tentam responder essas perguntas. A segunda parte dessa aula vai falar para nós sobre as linhas de pesquisa da física. Isso aqui é muito interessante e é sempre um prazer para mim falar um pouco sobre isso, que é algo que eu vivi, que eu vivenciei na Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi onde eu formei. Tá? Então a gente tem aqui as linhas de pesquisa da física. Geralmente a física, eu acredito que a química também, eu não tenho certeza, mas a física ela se subdivide em duas grandes áreas, tá? A física teórica e a física experimental, tá? Então se você está aí no ensino médio, no fundamental, e pretende fazer um curso de física, se você tiver essa oportunidade de entrar numa universidade, numa faculdade de física, você vai perceber, tá, que é claro que existe também a área da educação, né? O estudo da física na área da educação, que é outra coisa, que vai estudar como que a gente ensina a física. Nesse caso aqui, a gente está falando da física como ciência, tá? Bacharelado, basicamente. Então, no bacharelado, na concepção de física como ciência, você vai ver essas duas coisas aqui aparecendo o tempo todo. Tá? Você vai ver aí falar de professores. O professor fulano, ele é teórico. O professor Beltrano, ele é experimental. Tá? Então, geralmente quando você entra numa faculdade de física, numa universidade para estudar física, você de um determinado ponto, né, muitas vezes na graduação, você começa a fazer algo que se chama iniciação científica, que é a iniciação à ciência, e você começa a estudar, a seguir, né, em um desses dois ramos aqui. Você vai ter um professor orientador, que vai ter uma linha de pesquisa, tá? E você vai seguir uma delas. Tá? Então, por exemplo, se eu quero estudar física teórica, então na linha da física teórica existem várias linhas. Por exemplo, a gente tem aí teoria quântica de campos, a própria cosmologia, temos uma série aí, né, teoria da relatividade aplicada à teoria quântica de campos e por aí vai. Teoria eletromagnética, que aparece bastante, né? Física computacional, que também é uma área da física teórica, né? Você geralmente modela equações que vão ser resolvidas por cálculo de computadores que ficam rodando aí, calculando 2, 3 meses aí para simular colisões entre moléculas, colisões e por aí vai, interações dentro aqui da física teórica, tá ok? E a física teórica ela vai ser, eu vou buscar aperfeiçoar, derrubar, geralmente aperfeiçoar teorias que já são pré-existentes, tá? Através de uma maneira teórica. Tá? Geralmente o físico teórico raiz, é aquele cara que fica preso ali no cubículo, fazendo conta com o livro em cima da mesa, tentando provar equações ou propor novas equações dentro daquela área em específico, né? Basicamente é isso, ele não faz experiência, ele faz geralmente, resumido em poucas palavras, o físico teórico, ele faz conta e ponto. É claro, ele pode fazer isso sentado no seu escritório, lá na sua sala. Ele pode fazer isso também no laboratório de computação, que também geralmente está dentro dessa parte aqui, que é a física teórica. Então a física teórica busca aperfeiçoar a teoria através da própria teoria. E geralmente ela é uma física, que eu coloquei aqui, mais matemática. Por quê? Porque ela envolve mais cálculo. É cálculo, cálculo, cálculo. Tá? Então a gente usa a própria ferramenta matemática para desenvolver cálculos que aperfeiçoam a teoria. Tá? Bom, então isso aqui é a física teórica. Bom, a física experimental,
Antes de eu falar física experimental, aqui tem também, muito famosa também, a teoria de cordas. Tá? A teoria de cordas, ela parece que no The Big Bang Theory, né, o famoso seriado aí onde o Sheldon, ele parece que é um estudante de teoria de cordas, que é uma área também muito fascinante da física teórica e ganhou um pouco de fama aí nos últimos anos, certo? Bom, temos aí também a física experimental. A física experimental é uma física que vai fazer experimento, tá ok? O próprio nome já diz. Ela também busca aperfeiçoar teorias, geralmente teorias pré-existentes, tá? De modo geral. De modo geral, hoje em dia, tanto a física experimental quanto a física teórica, elas não buscam muito derrubar teorias criadas ou criar teorias novas. Elas aperfeiçoam teorias pré-existentes. Como é que funciona isso? Geralmente, quando um professor ele faz uma descoberta, seja na área eletromagnética, da teoria eletromagnética, seja na área de semicondutores, que é uma área da física experimental, ele escreve um artigo, certo? Aquele artigo, que pode ou não ser publicado em uma revista científica, ele vai ser um aperfeiçoamento de uma teoria. Então, por exemplo, existe lá a teoria eletromagnética. Aí um professor vai lá e escreve um artigo sobre elétrons que se propagam num tubo ionizado sobre altas temperaturas. Exemplo. Então, uma teoria foi aperfeiçoada, tá? Que foi a teoria eletromagnética. A teoria eletromagnética ela já foi proposta. O que houve foi um artigo que aperfeiçoou essa teoria. Tá? Então, o que um cientista hoje basicamente faz é escrever artigo, né? Escrever artigo para ser publicado e tentar publicar esse artigo em uma revista importante, uma revista científica importante, de renome. Tá? E esse artigo pode ser um artigo de física teórica ou de física experimental. A de física experimental, geralmente, que vai fazer experimento, geralmente trabalha-se no laboratório. Bom, essa aí tem uma grande diferença. Tá? Quando se fala laboratório, a gente geralmente trabalha numa equipe. Isso é muito bacana. Quando eu estava na graduação, na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu tive a oportunidade de trabalhar com a física teórica e com a física experimental. Quando eu trabalhei com a física teórica, eu fiz iniciação científica na área de teoria quântica de campos, né? Na época era o professor o doutor Wilson Oliveira, que era meu orientador, e a gente estudava dentro de teoria quântica de campos, que é um grande ramo da física teórica. Teoria quântica de campos, eu estudava a quantização simplética, que é uma sub-área da teoria de campos, teoria quântica de campos. Você já pode estar percebendo que a física ela vai esmiuçando com o tempo, certo? E mesmo na física teórica a gente tinha também uma equipe, né? Mas era uma equipe pequena, então geralmente a equipe era o meu orientador, era eu, mais um bolsista e mais 3 mestrandos, 2 doutorandos, né? E geralmente esse pessoal trabalhava paralelo, eles não trabalhavam juntos, era um grupo de pesquisa que pesquisava várias coisas. Na física experimental, geralmente o grupo de pesquisa é maior, tá? Então, onde eu trabalhei física experimental, o meu orientador que me orientou grande parte aí, do meu curso, né, foi o professor Roberto Rosas Pinho, tá? Foi um grande professor, um grande amigo, e a gente tinha um grupo, e esse grupo eram vários bolsistas, aí tinham vários mestrandos, tinham doutorandos que também compartilhavam, e muitas vezes esse grupo se focava no mesmo experimento. Tá? Por quê? Porque não é simples montar um experimento. Na época a gente trabalhava com semicondutores e na área de fotorresinas, né? A gente trabalhava com resinas, que eram semicondutores, que é uma resina chamada SU8, né? Que era sensível à luz do sol. E a gente estava medindo essa sensibilidade
a luz, na verdade, a luz ultravioleta, tá? Na exposição do tempo, e a gente media como que essa molécula alterava por um processo chamado LDI, né? Por um processo inovador chamado LDI, que não vem ao caso a gente esmiuçar isso agora. Então, para a gente montar um experimento, precisava do professor pensar a física complexa por exemplo, dessa molécula. Precisa de alguém para operar, por exemplo, o espectrômetro de massa, que era onde a gente trabalhava. Precisava de gente para expor, precisava de gente para preparar a resina. Então eram várias etapas, era um time mesmo, um time para chegar lá e botar o experimento e colher isso aí. Porque de você pensar um experimento até a gente conseguir realizar e colher a informação que a gente precisa, passa-se aí um tempo grande, bastante esforço e trabalho. Tá? Então, experimento e laboratório. Tanto a física teórica quanto a física experimental, mais uma vez, nós tentamos aperfeiçoar teorias que já são teorias pré-existentes, tá? Criando teorias novas. Tá? Então, experimento e laboratório. Então, a comprovação que se faz na física experimental é uma comprovação experimental. Bom, o que significa isso? Dentro do universo acadêmico, dentro do departamento, essas duas áreas são igualmente pesadas. Porém, para a comunidade científica como um todo, é claro, né, eu não estou dizendo assim uma opinião, eu estou falando assim, o que a gente vê, né, como a comunidade científica mundial. Essa física experimental acaba tendo mais peso, tá? Porque por mais que a gente comprove uma verdade por contas, etc., quando a gente comprova fazendo um experimento, isso acaba tendo um peso, um valor maior, de acordo, é claro, com a universidade, a comunidade científica aí do mundo. Tá? É claro que não é eu que estou desvalorizando a física teórica de modo geral, de modo nenhum. É a comunidade, geralmente, a comunidade científica, que geralmente valoriza mais isso aqui. Tá? Bom, então, basicamente é isso. E física aplicada? Física aplicada, geralmente, a gente pode pensar que está dentro disso aqui, de física experimental. Porém, essa física aplicada também pode estar dentro de física teórica. Como assim? Eu posso aplicar elementos que foram construídos aqui na física teórica e aplicar em outras áreas também. Por que não? Então seria física aplicada. Eu posso aplicar conhecimentos de física experimental em outras áreas também, tá? Geralmente esse conceito de física aplicada, ela aparece quando se trata de outras ciências. Exemplo, engenharias. O que as engenharias são de um modo geral? De um modo geral, são física aplicada. Né? Pensa, por exemplo, a engenharia elétrica. A engenharia elétrica, ela faz medições, trabalha com circuitos, trabalha com sistemas de potência, que no fundo tem uma física que rege aquela situação. Tá? O que o engenheiro fez? Ele pegou e aplicou aquilo. Né? Os cálculos estruturais na engenharia civil são nada mais nada menos que física aplicada. Tá ok? Então, a física aplicada geralmente quando você pega as ideias da física para aplicar, geralmente em outras áreas, tá? Ou em áreas da física, de física diversas, geralmente aparece dessa forma, tá? Mas de um modo geral, a física se subdivide nesses dois grandes ramos, tá? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ainda não apertou, aperte no botão gostei. E eu espero que essa aula tenha incentivado você, quem sabe um dia, estudar física no futuro. Um abração e até a próxima.